Dizem que algumas frases mudam sua vida, não porque elas trazem respostas fáceis, mas porque elas te forçam a fazer a pergunta certa. Essa é uma dessas frases. A dor é inevitável, o sofrimento é escolha. Mas o que isso significa, de verdade? Significa que a dor vai te encontrar. Não importa quem você seja, onde esteja ou o que faça. Ela não respeita planos, calendários, nem promessas. Ela chega. Crava os dentes, te quebra em partes, e quando ela chega, ela não bate na porta com delicadeza. Ela entra, te surpreende no meio da calmaria, arranca o chão dos seus pés. Pode ser um diagnóstico, um término, um fracasso, uma traição, ou simplesmente aquele vazio sem nome, que aparece em noites silenciosas quando todo o mundo parece dormir, menos você. E aí você entende. A dor é parte do pacote chamado existir. Não é fraqueza, não é punição, não é azar, é só a vida sendo vida. Mas então, por que algumas pessoas afundam e outras se reerguem? Por que algumas se tornam amargas, enquanto outras se tornam mais compassivas? Por que algumas travam, param, congelam no tempo, e outras seguem, mesmo aos pedaços? A resposta está na segunda parte da frase. O sofrimento é escolha, e aqui mora o poder e o peso. Porque essa parte, meu bem, depende de você. Sim, de você. Não é sobre ignorar a dor. Não é sobre fingir que nada aconteceu. Não é sobre sorrir enquanto sangra por dentro. É sobre o que você decide fazer com o que sente. Você vai alimentar o lamento ou vai usar a dor como combustível? Você vai ficar preso no passado ou vai transformar as cinzas em base para recomeçar? A maioria das pessoas não percebe, mas o sofrimento é um processo ativo, é uma repetição mental, uma recriação diária da dor original. Sofrer é continuar ouvindo a mesma história triste na própria cabeça, dia após dia. É reviver a cena, reinterpretar os detalhes, procurar culpados, ou se culpar por tudo. E o mais trágico é que o sofrimento se disfarça de verdade. Ele se veste de realidade, de memória, de processo. Mas no fundo, é apego. Apego ao que não volta. Apego ao que já foi. Apego à ideia de que as coisas deveriam ter sido diferentes. Só que não, foram. E é aí que começa a escolha. Você pode chorar, pode se revoltar, pode gritar para o céu. Por quê? Mas em algum momento, silencioso e íntimo, vai surgir a pergunta que muda tudo. E agora? A dor grita. Olha o que você perdeu. A escolha sussurra. O que você vai fazer com o que restou? Tem gente que sofre por tanto tempo que se esquece de quem era antes da dor. Faz do sofrimento sua identidade. Eu sou aquela que foi traída. Eu sou aquele que falhou. Eu sou o que foi abandonado, rejeitado, esquecido. Mas você não é sua dor. Você é o que sobra depois dela. Você é o que você constrói com ela. Você é o recomeço que ninguém viu. Você é o passo seguinte que ninguém esperava. Você é a coragem silenciosa de continuar, mesmo sem ter certeza de nada. E veja bem, isso não é romantizar o sofrimento. Não é dizer que a dor é boa, que a perda é bonita, que o trauma é bênção. É dizer que, apesar disso tudo, existe escolha, existe direção, existe vida depois da dor. E às vezes, a dor até abre portas que o conforto jamais abriria. Ela nos mostra o que realmente importa, nos afasta do supérfluo, nos conecta com quem somos de verdade. Dor também é sinceridade. Ela não mente, ela não disfarça. Ela te mostra tudo o que você tentou esconder. E nesse encontro, você tem duas opções: fugir ou encarar. Quem foge, sofre mais, porque passa a vida tentando evitar o inevitável. Mas quem encara, quem olha a dor nos olhos e diz: eu te vejo, mas você não manda em mim. Esse se liberta, esse sofre menos. Esse aprende a viver, mesmo ferido. E viver ferido é uma arte,
É acordar com o peito pesado, mas levantar assim mesmo. É olhar para o espelho e ver as cicatrizes, e ainda assim se amar. É estar no fundo do poço, e mesmo assim procurar uma corda, ou uma escada, ou cavar uma saída com as próprias mãos. Porque ninguém vai te salvar da sua dor. Isso é com você. As pessoas podem apoiar, ouvir, abraçar. Mas a decisão de seguir, de não se afundar, de não se tornar refém do próprio passado. Essa decisão é sua. E essa decisão muda tudo. Porque quando você escolhe não sofrer, mesmo sentindo dor, você retoma o controle. Você para de ser a vítima da vida e começa a ser o protagonista da sua história. E aí, algo muda. Não do lado de fora, mas dentro. O olhar fica diferente. A postura muda. As palavras ganham peso. Você para de querer que tudo seja leve, fácil, rápido. E começa a valorizar o que é verdadeiro, profundo, real. E isso vale mais do que qualquer conforto ilusório. A dor vai voltar. Não tem como impedir. Mas da próxima vez que ela chegar, você vai estar mais preparado. Vai reconhecê-la sim, mas não vai se curvar. Não vai implorar para que ela vá embora. Vai apenas deixar que ela fique o tempo necessário e depois ir embora com ela, em paz, sem se apegar. Porque agora você sabe. A dor é inevitável. O sofrimento é escolha. E você? Vai escolher o quê?